Olá, queridos amigos de luz, eu sou a professora Sandra Sueli e este é o canal do seu crescimento interior. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal que ajuda você no seu crescimento interior. E na aula de hoje, nessa nova temporada de 2023, nós estamos fazendo uma série especial sobre o processo de ascensão, que é um processo comum, né? É um processo pertinente a todas as pessoas, como eu já falei para vocês nas aulas passadas, e a gente tem alguns passos, né, para poder trilhar esse caminho. E esses passos eu vou trazendo para vocês, para ajudar vocês no autoconhecimento e para ajudar vocês também a alcançarem esse propósito. Na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho, a gente vai refletir um pouco sobre o tema como saber se eu estou apto ou apta para a ascensão. Como que a gente sabe se a gente está pronto para colocar o pé no caminho, né, na trilha, para alcançar a nossa ascensão? Os mestres da Fraternidade Branca, que instruem a humanidade, eles nos dão algumas dicas, algumas diretrizes para a gente saber se a gente está apto para alcançar a ascensão. A ascensão ela é para todos, mas nem todas as pessoas estão dispostas a fazer as suas transformações interiores para poder alcançar a ascensão, tá, gente? Por isso que a gente fala, tem gente que vai conseguir alcançar nesta encarnação, tem gente que vai conseguir alcançar nas encarnações futuras, porque depende da maturidade e da predisposição individual para a pessoa poder alcançar esse objetivo ou não, tá? Então, às vezes você pode estar apto a alcançar a sua ascensão individual, porém, alguns parentes seus, alguns familiares, né, algumas pessoas próximas não estejam preparadas ainda, né, não estejam despertos ainda para essa realidade. Então, às vezes, você vai perceber que o caminho da ascensão, ele é um caminho que ele é individual, né? Você pode estar trilhando o seu caminho ascensional e as pessoas que convivem com você podem ainda não estar amadurecidas o suficiente para poder trilhar esse caminho com você, né? Uma coisa que eu aprendi quando eu comecei a entrar nesses estudos, né? Quando eu despertei para essa realidade de que a ascensão é um propósito para todos, né? Quando eu descobri isso, eu comecei a notar que muitas pessoas do meu convívio não estavam prontas para isso, não estavam despertas para isso. E às vezes, né, a pessoa fica um pouco chateada porque ela quer levar todo mundo para o caminho da ascensão. E isso é uma coisa que a gente não pode fazer forçadamente. Nós não podemos forçar ninguém a trilhar o caminho da ascensão, porque é um caminho de amadurecimento interno. É a mesma coisa que você pegar uma fruta e querer amadurecer ela às pressas, querer amadurecer essa fruta na marra. Você não vai conseguir. Então, a gente vai descobrindo, né, ao longo do trajeto, que esse processo ascensional ele é individual. E a gente não pode forçar a pessoa, né, as pessoas a seguirem o mesmo caminho. A gente pode sim orientar, a gente pode mostrar como faz, a gente pode mostrar através do nosso exemplo, né, que isso é possível. E aí a pessoa, né, as pessoas do nosso convívio vão despertando ao seu tempo, tá bom, gente? Lembra, né, lá atrás quando a gente falou, uma das leis primordiais do universo, respeito ao livre-arbítrio. Então a gente pode sim orientar, a gente pode trazer informação, a gente pode contar o nosso exemplo, mas a gente não pode forçar ninguém a trilhar esse caminho, né? Por isso que esse canal ele é dedicado ao seu crescimento interior, no seu tempo, quando você
sentir vontade, quando você sentir que esse assunto tocou você, aí sim, né? Então tem gente que vai assistir, vai gostar, tem gente que vai assistir, não vai sentir nenhuma afinidade, porque ainda não está pronto, não está no momento dele ou dela ainda, tá bom? Então, voltando ao nosso tema. Os mestres da Fraternidade Branca, eles nos dão algumas dicas de como a gente pode descobrir se a gente está assim, né, pronto para começar a pôr o pé no caminho da ascensão e começar a se autotransformar. Porque o caminho da ascensão é uma autotransformação, né, gente? Não é assim um passe de mágica. Você vai se trabalhando diariamente e esse aperfeiçoamento que você vai fazendo diariamente vai aumentando a sua quantidade de luz para que você possa acumular essa luz no seu corpo causal, tá? Que é um dos corpos de energia que nós temos, todo ser humano tem, só que nem todo ser humano tem esse corpo causal com luz acumulada. Tem gente que não está se autotrabalhando, então não consegue enviar luz para o seu corpo causal, tá? Então, quando a gente consegue enviar luz para o nosso corpo causal, a gente consegue ir acumulando essa quantidade de energia que a gente vai usar dentro do nosso processo de ascensão, tá bom? Então, o que os mestres nos orientam? Eles nos dão 4 perguntinhas muito simples da gente fazer para a gente mesmo, com toda sinceridade, exatamente para mostrar para a gente em que parâmetro que nós estamos, tá? Essas perguntinhas a gente faz. Tem gente que já faz essas perguntas sem saber que elas são tão importantes e que elas definem para nós a nossa diretriz, para onde é que a gente vai direcionar a nossa caminhada quando a gente responde para nós mesmos essas 4 perguntinhas que eu vou mostrar para vocês no slide na sequência. Então vamos lá. Então aqui nós temos um pequeno questionário para avaliação, que é exatamente para mostrar para você em que pé que você está no seu caminho espiritual, né? Se você está mesmo já com a sua consciência voltada para o seu caminho espiritual, para o seu caminho ascensional. Então a primeira pergunta é: de onde eu vim? Né? Tem gente que já se questiona, né? Às vezes está assim, né, pensando em alguma coisa e fala: poxa, mas de onde eu vim? Né? Então, de onde eu vim? Para onde eu vou? Quando você começa a ter esse questionamento, na verdade não é o seu ego que está questionando isso, tá? Porque o ego, para ele, não interessa de onde você veio, para onde você vai, o que você está fazendo aqui. O ego, ele não se preocupa com esse tipo de questão. O ego, ele quer saber da vida dele aqui, né? O quanto ele pode ganhar, o quanto ele pode passear, o quanto ele pode assim, ficar em evidência, né? Aquelas coisas assim, bem triviais. O ego se ocupa dessas coisas. Essas questões mais profundas, né? Essas questões que nós podemos chamar de questões existenciais, elas não pertencem ao ego personalidade. Elas pertencem à nossa alma, ao nosso eu superior, à nossa divindade interna, nossa divina presença eu sou, como nós costumamos chamar. Então, quando essa questão começa a vir à tona, é um indicativo muito forte e muito positivo de que você está começando a despertar a sua consciência para algo maior, para algo que está além da terceira dimensão, além desse mundo tridimensional que a gente está acostumado a ver, tá? Então, quando você começa a se perguntar da onde eu vim, isso mostra para você que você entende, que você já percebeu, que você não nasceu agora nessa encarnação, você já é pré-existente, você já existia antes de você estar nessa encarnação. Isso já te dá uma ideia da sua realidade eterna. Você já percebe que você é eterno, tá? Porque o ego, ele não é eterno. Ele é formado em cada nova encarnação que a gente tem, tá? Muito bem. Quando você começa a fazer essa pergunta, de onde eu vim? Você já começa a fazer um gancho com a sua realidade eterna, a sua realidade espiritual. Aí você começa a fazer uma segunda pergunta.
o que estou fazendo aqui na Terra, né, gente? Então, a pessoa começa a questionar, poxa, mas o que eu estou fazendo aqui, né? Para que eu vim para cá, né? Será que tem alguma coisa diferente daqui? Será que existe, né, algo antes desse momento que eu estou aqui? Então, são questionamentos que geralmente as pessoas costumam fazer de forma silenciosa, de forma interna, tá? Isso não é pergunta que a gente faz para fora, para os outros, né? A gente faz conosco mesmo. E às vezes a gente nem verbaliza, a gente só mentaliza a pergunta, né? Ela brota dentro de nós. Aí vem uma terceira pergunta: para onde vou? Aí você já começa a se questionar. Bom, peraí, existe o período que eu estou encarnado, existe o período que a gente chama, né, de que estar vivo, e daí para onde a gente vai, né, quando o corpo fica por aqui, o que acontece, né? Você já começa a ter assim uns pontos de interrogação internos que começam a forçar você a despertar sua consciência para buscar algo a mais. Esse algo a mais é exatamente quando você começa a olhar além da terceira dimensão. Quando você começa a olhar além da terceira dimensão, você já está abrindo o seu caminho para poder trilhar o caminho da ascensão. Porque quando você descobre que a vida não é só isso que está aqui, você é colocado automaticamente na trilha do teu caminho ascensional. Você vai começar a buscar coisas além da terceira dimensão, além desse mundo que nós vivemos aqui, né? Nós estamos aqui para viver algumas experiências evolutivas. Ele não é um mundo onde você se realiza plenamente espiritualmente. Não é, gente. Esse mundo é um mundo de terceira dimensão, o mundo da materialidade e da dualidade, né? Não é aqui que você vai alcançar os seus níveis mais elevados de consciência. Aqui é para a gente fazer as nossas experiências, os nossos aprendizados evolutivos, certo? E aí, gente, as pessoas vêm e descobrem um outro passo, né? Uma outra questão, que é a nossa quarta perguntinha. Por que preciso reencarnar tantas vezes? Quando você faz essa pergunta, você já está no caminho, prontinho para começar a caminhar no caminho da ascensão. Porque aí, o que vai acontecer? Você vai começar a perceber que a gente vai e volta, infinitas vezes, né? Encarna, desencarna. Aí você fala, peraí, quanto tempo ainda eu vou ter que ficar indo e voltando? Quando você faz essa pergunta para você, com toda sinceridade, tá? Os mestres da Fraternidade Branca, né? A hóstia ascensionada percebe algo diferente na tua energia e vai dizer, opa, tem um fulaninho lá, uma fulaninha lá, que está começando a despertar. Então nós vamos começar a investir nesse ser humano para que ele desperte ainda mais a sua consciência e alcance o estado da consciência da Divina Presença Eu Sou de quinta dimensão. Então, gente, quando nós começamos a fazer esses questionamentos, nós estamos aptos para começar o nosso caminho ascensional. E o que é o caminho ascensional? É você elevar a tua consciência até a quinta dimensão para que você não precise reencarnar mais de forma compulsória, tá? Então você não é mais obrigado a encarnar num planeta de terceira dimensão. Você já alcançou aquilo que os mestres falam de libertação da roda de Sansara. Roda de Sansara é um termo utilizado para dizer, né, roda das reencarnações. A gente fica liberado da roda das encarnações. E por que a gente fica liberado? Porque a gente alcançou um nível de consciência onde nós percebemos que não é o ego que comanda a nossa vida,
nós já equilibramos praticamente mais de 50% dos nossos débitos kármicos, tá? E com isso a gente fica liberado dessa necessidade compulsória de ir e vir encarnando tantas vezes neste planeta de terceira dimensão, tá? As encarnações para uma pessoa ascensionada, ela é facultativa, ela é de acordo com a missão, com o projeto, com um propósito maior que essa pessoa possa querer fazer num planeta de terceira dimensão, tá? Ela pode encarnar se ela quiser trazer algo que ajude a humanidade. Então vocês podem perceber que os mestres ascensionados, mesmo eles estando ascensionados, tendo a sua consciência na quinta dimensão para cima, né, porque as dimensões são infinitas, eles ainda se ocupam, né, por misericórdia, em ajudar as pessoas que estão ainda presas nas armadilhas do ego, nas armadilhas da ilusão do mundo de terceira dimensão, que é dual. Então aqui é um mundo em que a gente ainda fica muito preso naquela questão da dualidade, né? Pode, não pode, é bom, ruim, é claro, escuro, né? Essa coisa dual. E aí, quando a gente alcança o estado da quinta dimensão, a dualidade, ela simplesmente deixa de fazer parte da nossa consciência. Ela vai existir apenas na terceira dimensão, com as pessoas que ainda têm a consciência de terceira dimensão, tá? Então, como que isso vai aparecendo, né? Tem gente que já começa a questionar isso já desde cedo, né? Tem pessoas que já nascem já com aquela inquietação espiritual, né? Isso é chamado de inquietação espiritual. O que é essa inquietação? É saber que está aqui na terceira dimensão, mas que aqui não é o seu lugar, né? Que você pode alcançar mais, que você pode avançar mais. Então aí você começa a trilhar o seu caminho para a ascensão, tá bom? O caminho da ascensão, como eu já falei, ele é individual, ele não tem um tempo específico, né, para você trilhar. Você pode começar ele numa encarnação e ir trilhando ele, aperfeiçoando em encarnações futuras, até você alcançar um nível necessário de vibração e de luz para poder se libertar da terceira dimensão e alcançar o estado de mestre ascensionado, tá bom? Então, gente, na aula de hoje eu deixo vocês com essas questões, com essas perguntinhas, para vocês terem essas perguntas com vocês. E no momento em que vocês sentirem que vocês estão com essas inquietações, vocês começam a fazer essas perguntas para vocês mesmos, e as respostas, elas virão de forma individual, né? A forma como vocês vão encontrar a resposta, ela é individual porque ela é interna. Esse é o crescimento interior, né? Você vai descobrindo isso internamente. E vocês podem ter a certeza, gente, que quando vocês começam a fazer essas perguntas para vocês de forma muito sincera, vocês podem ter certeza que já existe um mestre ou uma mestra da grande fraternidade branca posicionado para te dar assistência. Então, eles vão começar a te mandar intuições, eles vão começar a te mandar inspirações, vai começar a chegar material na mão de vocês vão escutar uma coisa aqui, uma coisa ali, né? Pode ser que esse vídeo acabe chegando em você justamente no momento em que você está, assim, buscando algo e não sabe o que é, de repente esse vídeo aparece para você e tudo começa a fazer sentido na sua vida, tá? Então, esse é um caminho que a gente vai trilhando ao longo da nossa encarnação, né? Cada dia é um passo novo que a gente dá, cada dia é uma descoberta, cada dia é um novo despertar, tá bom? Então, eu deixo vocês com essas questões e com as bênçãos da Fraternidade Branca para o caminho ascensional de cada um. Gratidão pela sua sintonia e até a nossa próxima oportunidade.